Olá! Olá a todos, que Deus abençoe na santa paz do Senhor Jesus Cristo, com saúde e paz espiritual no amor de Deus. Está aqui mais um vídeo da série Os Segredos da CCB. Hoje é o capítulo 30, A Família Franciscon. Não é uma repetição daquele vídeo que eu falo do neto do Franciscon. Aqui, claro que consta o neto do Franciscon. Mas aqui nesse vídeo hoje eu vou falar uma coisa que é mais abrangente. Você sabe que um dos fundadores do movimento pentecostal na América é o missionário Luiz Franciscon, que era italiano e que morou em Chicago muitos anos, né, imigrante italiano. E ele fundou a igreja Assembleia Cristã, que foi extinta e hoje no Brasil foi extinta e hoje já está se recuperando, restaurando algumas obras de restauração da Assembleia Cristã. Uma Assembleia Cristã renovada e assim por diante. E são igrejas, né, no estilo pentecostal italiano. Geralmente elas são muito parecidas com a congregação em usos e costumes, mas elas têm a doutrina diferente. A doutrina é diferente. E esse Luiz Franciscon, ele é tido na congregação cristã no Brasil como o fundador da congregação. A congregação conta uma história diferente, que a congregação é a mesma Assembleia Cristã que mudou de nome. Que a igreja só mudou o nome, mas não, isso não é verdade. Nós sabemos hoje que é uma outra igreja. A congregação é uma dissidência da Assembleia Cristã. Bem, e eles se orgulham que o Luiz Franciscon, ele é o fundador da congregação. Mas engraçado que durante muitos anos, a congregação esconde toda a história do Luiz Franciscon. E ela vem à tona agora nos anos 2000 até 2010, pela internet, devagarzinho. Alguns irmãos contando histórias, que foram para os Estados Unidos, conheceram a família. E agora no último ano, 2019, 20 e 21, nós temos um historiador paranaense chamado Itamar Coutinho, que mora em Ponta Grossa. Eu não tenho certeza se ele é paranaense, eu acredito que seja paranaense. E o irmão Itamar Coutinho escreveu um livro chamado Biografia de Luiz Franciscon. O irmão Itamar Coutinho, homem de testemunho, homem de fé, um homem de coragem, sabedoria espiritual, esteve a par de documentos da família e pesquisando. E ele já deu muitas entrevistas e tem material muito bom. Não estou aqui fazendo propaganda, ganhando nada. Estou falando a fonte de informação para que vocês possam buscar com o tempo. Por que é que a família Franciscon ela não é citada pela congregação cristã? E quando ela é citada como uma família apóstata. Como eu vi aqui em Curitiba, o ancião da igreja que eu congregava falando que a própria família de Franciscon se desviou dos ensinamentos. E em algumas regiões aqui de Curitiba, regiões de Campo Largo e até mesmo numa central de São José dos Pinhais, eu vi anciães e cooperadores dizendo que os filhos de Franciscon, filhas, os sobrinhos, netos e a família, tudo estava na mesma fé e doutrina lá nos Estados Unidos. Será que é verdade? Não, não é verdade. Dizer que é a mesma fé, tudo bem, acreditar em Jesus Cristo. É claro que tem gente que sai da igreja evangélica e vai para outras igrejas, outras filosofias, vão para o ateísmo. Isso sempre aconteceu em todas as famílias, inclusive na família do Franciscon. O negócio é que a congregação sempre escondeu as histórias da família do Franciscon, porque a família do irmão Luiz Franciscon, que eles dizem ser o fundador deles, não é, ela não seguia os mesmos doutrinas e convencionadas, doutrinas que a congregação defende a unha e dente. Uso de véu, vestidão compridão, cabelão comprido, homens sempre na roupa social no estilo mais bonito. Não, elas não cumpriam 100% essas regras. Por exemplo, nessa fotografia que você está vendo aí, que tem o irmão Luiz Franciscon e alguns filhos e genros, filhas e genros, né? Você vê até o neto dele aí, o irmão Luiz Franciscon Carriere, que está lá atrás de óculos. E vê as filhas dele. Se me engano, nessa foto a irmã Rosina não está, porque Deus já tinha recolhido ela, já tinha falecido a irmã Rosina. Mas está aí a família Franciscon. E você percebe que tem irmãs aí, as filhas do Franciscon,
sobrinho, sobrinhas, não tem cabelo comprido da forma que tem aqui no Brasil. Se bem que a fotografia é de 1958, se não me engano. Falha memória de 58, eu não tenho certeza agora se é 58 ou 61. Eu sei que na minha fonte que eu tenho aqui é de 58. Vou pesquisar depois para dar certeza a data dessa fotografia. E quando, na verdade, nessas épocas, a igreja era muito mais rígida aqui no Brasil com o vestuário do que é hoje. Pode ver que elas têm vestidos muito bonitos, decentes, mas rodados. Que os vestidos das irmãs são mais rodados. Que a gola da camisa delas não é assim, igual daquelas beatas da CCB que tinha nos anos 70 e 80 aqui no Brasil. Elas têm um certo decote, cabelinho roladinho, cortadinho. E você vai perceber que elas são uma família normal. Normal, uma família como tem hoje. Então, a congregação preza por um ensinamento, diz assim: se o episcopo quiser ser episcopo, ou seja, bispo, né? Ancião ou presbítero, a congregação chama de ancião, mas é presbítero, bispo, ela deve ser de bom testemunho, tal, não beberrão, não dá vinho, não tem uma mulher só, bom marido, tal, e ter seus filhos em sujeição. Está escrito na Bíblia, ter seus filhos em sujeição. A congregação literalmente prega isso, literalmente. Então seria de mau testemunho que o fundador da igreja tivesse os filhos fora de sujeição. Que as filhas não tivessem os cabelões, e nem os vestidos com o decote total fechado. Que as filhas não tivessem um vestido que fosse até o pezinho. Então, para a CCB, foi conveniente esconder essa história do Franciscão. Então há a corrente advertente que diz que eles se apostataram da fé, desviaram-se todos. Tem até gente que falou que Franciscão se desviou por causa daquela foto da televisão lá. E tem realmente uma corrente de vertente que diz que eles morreram todos na congregação dos Estados Unidos. Então, existe uma Christian Congregation, que é uma congregação cristã americana que não faz parte da congregação, que não é a congregação ligada ao Brasil, é a congregação que Franciscão fundou lá. Ele fundou várias igrejas, 12 no total, que eu sei, 12. E uma dessas é essa igreja que ele fundou lá. Que não tem esse padrão cinza e branco, ela tem cor creme. Existe uma parecida com ela no norte de Park Avenue, que, se não me engano, Park Avenue não é Oakland, né? Acho que é em Oakland, que também é tijolo à vista. Tijolo à vista. Em Boston tem várias congregações com outro formato de arquitetura, que também Francisco visitou e pregou. E lá, nenhuma dessas igrejas a mulher usa véu. Todas têm o cabelo do jeito que quer, pintam, cortam. Tem brinquinhos discretos. Algumas vão de vestido, outras vão com calça. As mulheres se sentam junto com os homens. Não há divisão. Algumas igrejas congregacionais que o Francisco fundou, as mulheres casadas podem sentar do lado do seu marido. As que são solteiras se sentam separadas do marido. Então é diferente. Então, qual que é a finalidade desse segredo? A congregação manteve em segredo as fotos e os nomes dos filhos do Franciscão, para que ninguém pesquisasse e visse as fotos e visse o comportamento, olhasse e atentasse para o vestuário e comportamento. Se vocês quiserem mais informações sobre o assunto, pesquisem no YouTube lá, Luiz Franciscão Carriere, que é o neto do Franciscão, que faleceu, com 98 anos. Ele vai ter várias fotos dele com a família lá, com a esposa dele, irmã, tem até da mãe dele, se não me engano. Tem muita foto de neto, bisneto, trineto. Tem as gerações dos franciscanos lá nos Estados Unidos. Tá? E não usam os usos e costumes do Brasil. Então o segredo que a CCB manteve é para não escandalizar o povo brasileiro e nem serem desmentidos quanto aos seus usos e costumes que eles dizem que foi dados pelo Espírito Santo lá no braço, nas reuniões que eles tiveram. Então esse é mais um segredo da CCB que você não sabia talvez, tá bom? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.